Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. Você que ama estudar a história, você que ama estudar as religiões, muito bem-vindo ao nosso canal de estudos. Hoje nós vamos abordar sobre um personagem controverso dentro da história do cristianismo. Trata-se de Judas Iscariotes, considerado pelos evangelhos canônicos como sendo um traidor. Será que Judas foi mesmo um traidor? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. E vamos começar já, sem demoras, tentando entender aí o que significa o seu nome, de onde vem esse nome Judas Iscariotes. A palavra Judas é um nome hebraico que vem de Yehudá, Juda. Iscariotes, dentro da tradição da hipótese mais aceita, pode ser homem de Queriote. Queriote, uma aldeia do sul aí da Judéia. Se essa hipótese for verdadeira, Judas seria o único discípulo de Jesus que não era galileu. Os 11 apóstolos de Jesus sendo galileu, Judas pertencendo aí à região da Judéia, né? Hoje o sul do estado de Israel, dessa aldeia de Queriote. Uma outra hipótese também levantada é que o nome Iscariote é um nome que vem do persa, significando aquele que serve, aquele que sabe. Mas uma outra possibilidade vem do grego cariote, significando aí o extremista, o zelote, aí identificando aí talvez o grupo que pertencia a esse homem, Judas Iscariote sendo um zelota. E outra tradução também do aramaico vai dizer que a palavra Iscariote significa o homem que é falso. Portanto, essas são algumas possibilidades desse nome Iscariotes. Judas, o homem de Queriote. Judas, aquele que serve, aquele que sabe. Judas, o zelota. Ou ainda Judas, o falso. Essas são as possibilidades. Difícil de identificar de onde vem esse nome Iscariotes, sendo mais aceita hoje que ele é o homem dessa aldeia chamado Queriote, que aí aparece no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. Vamos ver agora o que as fontes falam sobre esse homem. O que os evangelhos falam sobre Judas Iscariotes? É isso que nós vamos ver agora. Os evangelhos, sejam os sinóticos, quer dizer, os semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, bem como João, apresentam a figura de Judas Iscariotes de forma muito negativa. Eles vão apresentar Judas como sendo o traidor. Mateus vai dizer que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, na verdade ciclos, que era o preço da vida de um escravo. Vai dizer também que na última ceia, Jesus anuncia a traição, dizendo que aquele que colocar a mão no prato comigo será o traidor. E Judas pergunta, por acaso sou eu, Senhor Rabi? Sou eu? Jesus vai dizer, tu dissestes. Depois, na hora da entrega de Jesus, da prisão de Jesus, Judas, ele traz Jesus com um beijo. E Jesus pergunta, amigo, o que você faz aqui? Então veja bem, o Evangelho de Mateus colocando Judas de forma muito negativa como aquele que trai Jesus e o entrega com um beijo. O Evangelho de Marcos, o primeiro que foi escrito, vai também anunciar a traição de Judas na instituição da Eucaristia, na última ceia. Jesus vai anunciar dizendo que aquele que colocar a mão no prato comigo será o traidor, mas não diz quem é a pessoa. Antes, a cena, o Judas vai até os sacerdotes para negociar a entrega de Jesus a esses sacerdotes. Fala de uma promessa de dinheiro, mas não diz a quantia. Em relação à prisão de Jesus, ele deixa uma senha com aqueles que foram buscar Jesus, dizendo que aquele que eu beijar, vocês devem prender. Chama Jesus como Rabi e beija, e depois segue a cena sem nenhuma fala de Jesus. O Evangelho de Lucas vai falar que Satanás entrou em Judas, buscando aqui uma explicação metafísica. Depois ele fala também da instituição da Eucaristia e que Jesus afirma que um que está sentado à mesa comigo há de me trair. Não cita também o nome de Judas. Não fala do episódio do dinheiro e dos sacerdotes. E fala
do beijo de Judas em Jesus e Jesus dizendo: com beijo me traz. Então esses são os evangelhos sinóticos. Vejam bem que todos eles colocam Judas como sendo o traidor. É importante observar em Mateus e Lucas que são os únicos dois que vão falar da morte de Judas. Mateus, no seu evangelho, fala que Lucas se arrependeu de ter entregue Jesus, vai até o templo devolver o dinheiro e vai se enforcar. E com esse dinheiro, os sacerdotes compram um campo chamado Campo de Sangue, onde eles vão enterrar os estrangeiros. Já no Atos dos Apóstolos, Lucas fala também do arrependimento de Judas, porém fala que Judas, ele com dinheiro, vai comprar esse campo e dá a impressão que ele caiu de um penhasco e vê as entranhas saindo, né? O próprio intestino saindo. Então é Mateus e Lucas que falam da morte de Judas. O Evangelho de João também é bastante crítico em relação à figura de Judas Iscariotes. No episódio em que uma mulher perfuma os pés de Jesus, Judas pergunta por que ela não vendeu aquele perfume e deu dinheiro aos pobres. O João fala que ele era o responsável pela bolsa, mas roubava o grupo, era um ladrão. Então a visão de João é negativa em relação ao Judas. E depois, na última ceia, João vai identificar o Judas como sendo traidor ao Jesus ao dizer que aquele que eu der um pão umedecido, ele será o traidor. E João fala que o diabo havia entrado no coração de Judas e Judas traiu Jesus. Na prisão de Jesus, o Judas Iscariotes aparece, ele não beija Jesus, segundo João, e ele vai então simplesmente até onde estava Jesus, porque ele conhecia aquele local. É a única coisa que diz, mas não fala do beijo. Então esses são os evangelhos, chamados aí os três canônicos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que colocam Judas como uma figura negativa, aquele que traiu Jesus e que, segundo Mateus, ele suicidou, e segundo Lucas, ele caiu no penhasco. Veja as divergências que tornam esse personagem muito controverso. E por que essas divergências? Foi a partir dessas divergências que outros pesquisadores fizeram outra leitura ou outras leituras desse homem chamado Judas Iscariotes. Vamos então a essas fontes.